Fala, torcedor do Cabuloso! Você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, onde a gente repercute tudo que a imprensa fala sobre o maior de Minas. O Clube Celeste. Olha, pessoal, o Jorge Igor, tá, que hoje está na GE TV, fez uma análise gigante sobre essa fase do Cruzeiro, sobre essa última vitória e sobre as projeções futuras. O Cruzeiro realmente está atingindo ali um patamar que está chamando a atenção não só da mídia nacional, mas também de todo mundo, inclusive fora do Brasil. Vamos assistir agora esse conteúdo. Só antes, olha, se inscreve no canal, ativa suas notificações, deixa seu like. O link completo vai estar aqui na descrição, tá? Pedindo aqui, claro, as ordens aqui ao Jorge Igor para a gente reagir ao conteúdo dele, que eu sou fãzaço, tá certo? Vamos agora para esse conteúdo. Deixa aqui, olha, nos comentários o que é que estás achando dessas vitórias do Cruzeiro, o que é que estás achando dessa nova fase, qual a tua expectativa para essa Copa Libertadores aí. E claro, deixa aqui qual é a tua cidade que tu estás assistindo esse conteúdo para a gente saber que o Cruzeiro é o mundo. Vamos pro conteúdo aqui do Jorge Igor e análise completa. Na tela agora. Claro, que é o grande favorito para o confronto. Se vai passar ou não, não sabemos. Corinthians sempre é forte em mata-mata, o segundo jogo é na Neoquímica Arena, então não dá para cravar. Mas a partida que o Cruzeiro fez foi para deixar esse recado muito cristalino para todo mundo. Começando a análise de Cruzeiro e Corinthians, pelos números do jogo, eu acho que eles são autoexplicativos. Foram 17 finalizações do Cruzeiro contra apenas 4 do Corinthians. No primeiro tempo, foram 12 finalizações do Cruzeiro contra 2 do Corinthians. Nenhuma finalização do Corinthians foi no gol. Nenhuma. O Cássio foi um mero espectador do jogo, porque não chegou bola para ele defender. Uma superioridade enorme. O Cruzeiro engoliu o Corinthians ontem no jogo do Mineirão, com muita intensidade, com recuperação rápida de posse de bola no campo de ataque, o famoso perde e pressiona, com o Matheus Pereira quebrando as linhas e fazendo uma belíssima partida. E aqui eu quero fazer um parêntese. Recentemente, numa das análises aí sobre seleção brasileira, eu tratava da nossa dificuldade de camisa 10, de jogador de armação, de jogador de construção, desse pensador do meio-campo. Falava, galera, só estamos vendo o Paquetá no radar. E muita gente me lembrou, Jorge, o Matheus Pereira está fazendo um grande campeonato, por que não testá-lo? E é verdade. É preciso fazer justiça ao campeonato que o Matheus Pereira está fazendo. Um ano que começa conturbado, vocês lembram, né? Vai sair, não vai sair, aí ele dá aquela declaração lá nos Estados Unidos que não pega muito bem durante a pré-temporada, mas as coisas se arrumaram e o futebol do Matheus Pereira apareceu de novo, cresceu de novo. O Cruzeiro sentiu falta desse Matheus Pereira, por exemplo, no fim do ano passado, naquela reta final do ano passado, na decisão da Sul-Americana e tudo mais. Volta a aparecer, faz um grande campeonato brasileiro o Matheus Pereira. O Arroio também muito bem ontem, achando espaço na marcação, nas costas da marcação do Corinthians, era uma marcação com linha de 5, né? O Angileri entrou na zaga como um zagueiro para o lado esquerdo, tinha o Hugo e o Arroio tentando de qualquer maneira escapadas e conseguindo, né, pelo lado esquerdo se dar muito bem diante da defesa do Corinthians, que tinha João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri, Mateuzinho e Hugo segurando para uma linha de 5, descendo menos e segurando mais. E mesmo assim, o Cruzeiro achou espaços e foi sobrando no jogo. Essa é a sensação que deixa muito animado o torcedor do Cruzeiro pensando nessa semifinal. Um Cruzeiro que ontem jogou com o que se esperava, com Christian, Matheus Pereira e com o Arroio de volta, que tinham cumprido suspensão contra o Juventude. E eu acho que o jogo de Caxias do Sul, o resultado, os 2 pontos perdidos numa rodada em que Flamengo e Palmeiras também tinham perdido pontos, esse resultado ele deixou eu não sei se uma lição, mas eu acho que ele fez o Cruzeiro entrar ainda mais ligado no jogo de ontem. A obrigação de dar uma resposta, não só em placar, mas em atuação. E o Cruzeiro fez isso. O Cruzeiro pegou o Corinthians e botou o Corinthians lá atrás e deixou o Corinthians encurralado. E o Corinthians não conseguia sair. 2 gols do Caio Jorge, o primeiro numa bela jogada do Matheus Pereira. Um ano incrível, maravilhoso do Caio Jorge, fantástico. Continua fazendo seus gols, continua sendo importante, continua sendo decisivo e vai brigar até o final, gol a gol, pela artilharia do campeonato. Ele tem 21 gols, o Arrascaeta tem 18.
O Vitor Roque com 16 está um pouco para trás e no momento em que o Palmeiras não marca gol há 3 jogos, né? São 7 tempos inteiros de jogo, o segundo tempo contra o Mirassol e os jogos contra Santos, Vitória e Fluminense, que o Palmeiras não marcou gol. Vitor Roque acabou ficando para trás nessa briga pela artilharia, mas o Caio Jorge não fica para trás. Não diminui o ritmo, não diminui a batida e está numa fase incrível, num ano maravilhoso, é um dos grandes responsáveis por esse ressurgimento do Cruzeiro. Então foram 12 finalizações do Cruzeiro no primeiro tempo, como eu disse, 2 só do Corinthians, e o Corinthians não acertou o gol nenhuma vez. Nenhuma vez. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro faz o segundo gol logo cedo, não diminui esse ritmo, né? Jogada do Arroio, a bola desviou, passou pelo Matheus Pereira, gol do Caio Jorge. É o centroavante que está sempre no lugar certo, na hora certa. Então, é uma vitória muito, muito segura do Cruzeiro, de muita autoridade do Cruzeiro. Um 3-0 que foi construído com, como eu digo, né? O placar ele é correto com o que o jogo mostrou. O 3-0 foi construído de uma maneira muito correta pelo Cruzeiro no jogo de ontem. E aí depois tem Arroio e Caio Jorge participando. Assistência do Caio Jorge, gol do equatoriano, 3-0, fecha a conta. Ainda teve o quarto gol, mas teve o gol anulado porque o Sinisterra fez falta na jogada. Cruzeiro tem vaga direta para a Libertadores, está classificado, o Cruzeiro volta à Libertadores da América. No ano passado teve a chance no título da Sul-Americana que escapou, numa final muito ruim que o Cruzeiro jogou diante do Racing. Meta batida. É importante lembrar que o Cruzeiro está em reconstrução e mesmo assim o Cruzeiro em reconstrução tem 2 pontos a menos que o bilionário Palmeiras, tem 6 pontos a menos que o bilionário Flamengo. Mesmo assim, tá? O Cruzeiro faz a 3ª melhor campanha do campeonato, com sobras, com uma distância de 8 pontos para o 4º colocado, com uma vaga direta de Libertadores e com uma correção de rota que foi fundamental para que isso ocorresse. Quando o Cruzeiro decide dar autonomia, trazer o Léo Jardim, e dar autonomia ao técnico português, o Cruzeiro chega para o Léo Jardim e diz assim, ó, pode chegar, carta branca, nós não vamos apitar em nada aqui, não vamos mandar do seu trabalho, não vamos interferir, quem tiver que barrar o senhor, pode barrar, quem tiver que afastar do time, o senhor pode afastar, pô, mas tem jogador aí que eu vou ter que afastar do time, titular, vou ter que botar como reserva, ganhando 3 milhões de reais por mês, como é que eu vou fazer isso? Como é que vai dar para... Não, só pode fazer, fica tranquilo que a casa é sua. Isso foi fundamental. O Cruzeiro entendeu que os seus diretores, o seu dono, que é o Pedrinho, essa galera teria que trabalhar nas sombras. O protagonismo tem que ser com os profissionais do futebol, profissionais capacitados, gabaritados, é o caso do Leonardo Jardim, e com carta branca para tomar decisões, por mais duras que sejam, por mais difíceis que elas sejam. Então, isso foi fundamental para que o Cruzeiro fizesse o campeonato fortíssimo que fez. Tropeçou no meio do caminho, perdeu pontos, vai lamentar vários jogos, vai, mas faz parte. O Cruzeiro não era cotado no início do Campeonato Brasileiro para ser campeão ou para brigar pelo título. A verdade é essa. Então o Cruzeiro fez uma campanha até acima do que se desenhava o ano que seria para o Cruzeiro. Então, vai ter lamentação? Pô, perdeu 2 pontos para o Juventude. Agora, na reta final, não era para perder. Vai lamentar empatar com o Fluminense em casa? Vai lamentar. Vai lamentar empatar com o Sport? Vai lamentar a derrota para o Santos dentro do Mineirão? E a gente pode pegar vários outros resultados aqui que o Cruzeiro vai olhar e vai falar, puta, nós perdemos um campeonato aqui, ó. Vai lamentar a derrota para o Vasco? O Cruzeiro vai olhar a tabela e vai falar, pô, aqui, ó, 2 pontos que nós deixamos aqui, 3 que nós deixamos ali, 1 que nós deixamos ali, era pra gente estar com 75, 76 e ser campeão brasileiro. É verdade. Mas isso não anula o fato do Cruzeiro ter feito uma excelente campanha no campeonato, de 19 vitórias em 35 rodadas. Isso não anula o fato do Cruzeiro ter um dos melhores ataques do campeonato, com 52 gols marcados em 35 jogos. Parabéns ao Cruzeiro. É um ano de comemoração mesmo, de celebração. E que não acabou. Porque tem a semifinal da Copa do Brasil em dezembro. E o Cruzeiro deixou muito claro, é verdade que o Corinthians pode ter retornos bem importantes para a semifinal. Nós vamos falar disso no bloco do Corinthians agora.
Mas o Cruzeiro deixou muito claro que ele chega num melhor momento, o ano dele é melhor, mais seguro. Politicamente e institucionalmente, as coisas estão andando no Cruzeiro e não estão no Corinthians. Todo o contexto, ele é favorável ao Cruzeiro. E eu digo mais, eu tenho dito, o Cruzeiro chega como o melhor dos 4 semifinalistas. Se ele vai chegar à decisão e vai ser campeão, não sei. Mas acho que no todo de 2025, o Cruzeiro chega numa condição melhor do que o Corinthians, do que o Vasco e do que o próprio Fluminense, que deu uma melhorada aí com o Zubeldia. Parabéns aí ao Cruzeiro pela vaga de Libertadores. Muito, aí eu posso dizer que é merecido, porque trabalhou direitinho, porque corrigiu os erros que cometeu em 2024, porque deu autonomia e chegou onde chegou, com méritos e com futebol muito legal mostrado e com vários jogadores desabrochando na temporada e fazendo uma temporada incrível. Aí, torcedor, olha que análise bacana, né? Essa do Jorge Igor realmente traz ali uma expectativa muito boa, principalmente para 2026, né, torcedor? Realmente, Jorge Igor é um cara espetacular, eu sou fãzaço dele. E essa análise que ele faz do Cruzeiro aí, realmente é uma análise de quem entende, de quem vive, de quem assiste jogo do Cruzeiro e sabe o potencial dos jogadores, claro, né? Nem sempre o cara consegue assistir tudo, mas saber ali, né, a essência dos problemas que o Cruzeiro teve em 2024, a correção de rota em 2025, é algo realmente surpreendente. Olha, o impasse está acontecendo aí, tá, torcedor? Uma informação importante para trazer para vocês. Olha, as semifinais já começaram, tá? Corinthians e Cruzeiro negociam impasse em cota de ingressos para a semifinal da Copa do Brasil. Aqui, olha. Corinthians e Cruzeiro estão em um impasse nos bastidores por causa da carga de ingresso às torcidas visitantes nos jogos das semifinais da Copa do Brasil. O Timão entende que deve haver reciprocidade entre os rivais, adotando como parâmetro a porcentagem de 5,2% da capacidade de cada estádio. Por outro lado, a Raposa gostaria de estabelecer um número fixo de ingressos. Conversamos com a parte técnica do Cruzeiro sobre a questão dos ingressos, falamos em 5,2% da capacidade, o que é que temos de disponibilidade, né, na nossa arena. Também queremos isso no Mineirão, mas estamos enfrentando resistência grande deles. Falei com o Pedro Lourenço, o Pedrinho, né, o dono da SAF do Cruzeiro, que ficou de me dar uma resposta no início da semana. Então tá aí, olha, é uma situação importante, né, de se definir. Corinthians, que é um clube que também não é fluxo-cheiro, né? A gente sabe como é que funciona ali, né? Acho que o Cruzeiro tem que ficar com a antena realmente ligada. E assim, uma coisa que eu percebo no futebol cada dia é o seguinte, tá, torcedor? Não dá para ser bonzinho, não, sabe? Não dá para ter esse, a gente tem que fazer porque é legal, porque é parceria, porque não. Futebol é negócio. Futebol é paixão e futebol é torcida, é olhar primeiro o seu torcedor, sabe? E aí depois pode-se haver possibilidades aí pro Corinthians e por aí vai, né? A gente sabe como é que funciona essas questões. Torcedor, gostasse do conteúdo? Achei do caramba, né? Foi muito bom, né? Jorge Igor realmente é um cara que eu gosto mais. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e, claro, ativa as notificações aqui no nosso canal TV Cruzeiro Cabuloso, onde a gente repercute tudo que a mídia nacional fala, né? A gente traz para cá, assiste, também traz a nossa opinião, a nossa análise em cima aí, para a gente poder, né, somar a um conteúdo aí realmente que é bem relevante desse pessoal. Tamo junto, grande abraço, se inscreve aqui abaixo, deixa o teu like e o teu comentário também, que é muito importante. Valeu, torcedor, tamo junto.